Vamos começar logo com isso. Número 10. O teste da janela inquebrável. Um advogado chamado Gary Hoy trabalhava em um arranha-céu em Toronto, em 1993. Ele tinha um truque estranho para impressionar os novos estagiários do seu escritório de advocacia. O truque dele era correr em velocidade máxima contra as janelas para provar o quão inquebráveis elas eram. Ele já tinha feito isso várias e várias vezes antes, sem nenhum problema. As janelas eram realmente bem resistentes, projetadas para suportar impactos fortíssimos. Porém, naquele dia em particular, Gary decidiu que era hora do show novamente. Ele recuou, pegou o impulso correndo e se jogou com tudo contra a janela. O vidro não quebrou mesmo, assim como ele esperava. Em vez disso, toda a moldura da janela se soltou da parede. O vidro era inquebrável, mas a estrutura da janela não conseguiu aguentar um advogado de 72 quilos, se jogando repetidamente contra ela. Gary e a janela inquebrável despencaram juntos do 24º andar. A janela passou no teste. Ela realmente nunca quebrou, nem mesmo ao atingir o chão. Gary, infelizmente, era muito mais quebrável do que a janela. Seu escritório de advocacia fechou alguns anos depois. O incidente ficou famoso e apareceu em programas de TV sobre mortes bizarras. Número 9. O advogado que provou demais. Em 1871, um advogado chamado Clement Vallandigham estava defendendo um caso de assassinato em Ohio. Seu cliente era acusado de ter atirado em alguém, mas a teoria da defesa de Clement era que a própria vítima havia se baleado acidentalmente enquanto sacava sua arma. Ele decidiu demonstrar exatamente como isso teria acontecido. Pegou o que achava ser uma pistola descarregada, para mostrar ao júri como seria fácil acidentalmente disparar contra si mesmo ao puxar a arma do coldre. A arma estava carregada. Quando Clement puxou o gatilho durante a demonstração, deu um tiro em si mesmo, bem no abdômen. O advogado que tentava provar que alguém poderia acidentalmente se balear, acabou se baleando acidentalmente. Clement morreu cerca de 12 horas depois, mas sua demonstração dramática funcionou. Seu cliente foi considerado inocente após a morte de Clement. Número 8. O último ponto do alfaiate voador. Paris, 1912. Uma multidão se reuniu na Torre Eiffel para observar um homem com um traje estranho e volumoso, parado na beirada do primeiro nível da torre. Esse era Franz Reichelt, um alfaiate que decidiu que fazer calças não era empolgante o suficiente. Franz criou um paraquedas vestível para pilotos. Ele testou primeiro jogando manequins da janela do seu apartamento no 5º andar. Quando isso meio que funcionou, seu ego inflou. Apesar de todos lhe dizerem para não pular da Torre Eiffel, Franz estava decidido. E lá estava ele, a 57 metros de altura, vestindo algo que parecia uma fantasia de Halloween feita por alguém que nunca viu um paraquedas. As câmeras filmavam. Ele abriu os braços e deu um passo para fora da borda. Seu traje paraquedas revolucionário fez exatamente nada. Não abriu. Não desacelerou sua queda. Só o fez parecer ainda mais ridículo durante os 4 segundos de queda livre até o chão. A multidão assistiu enquanto ele criava uma cratera em forma de gente no solo congelado abaixo. Número 7. A barba que matou. Imagine ter tanto orgulho da sua barba que você literalmente morreria por ela. Foi exatamente o que aconteceu com Hans Steininger, o prefeito de uma pequena cidade austríaca chamada Braunau, lá pelos anos 1500. Esse cara foi eleito prefeito 6 vezes seguidas, não pelos seus talentos políticos, mas por causa da sua barba magnífica, que media cerca de 140 centímetros de comprimento, mais alta que a maioria das crianças. Hans normalmente mantinha sua obra-prima facial cuidadosamente enrolada em uma bolsa de couro para evitar tropeçar. Mas, no dia 28 de setembro de 1567, um incêndio começou na cidade. Hans correu para ajudar o povo. Infelizmente, no meio do caos, ele esqueceu de guardar a barba. Enquanto descia correndo uma escadaria, pisou nos próprios pelos faciais. Tropeçou, caiu e quebrou o pescoço. Morreu por causa da própria barba. Após sua morte, eles removeram a barba antes do enterro. Ela foi passada de geração em geração. Hoje você pode visitar um museu na cidade natal dele e ver a barba real que matou seu dono. Número 6. O dublê contra a casca de laranja. Bob Leach era um dublê profissional. Em 1911, aos 54 anos, ele desceu as cataratas do Niágara dentro de um barril de aço feito sob medida. O barril se chocou contra as rochas ao despencar 51 metros. Bob sobreviveu, mas com ferimentos graves. Os socorristas o resgataram das correntes após 20 minutos. Ele se tornou uma celebridade instantânea, viajando o mundo com seu barril amassado. Esse homem sobreviveu às cataratas do Niágara. Então, em 1926, enquanto caminhava por uma rua na Nova Zelândia, ele pisou numa casca de laranja. O homem que sobreviveu às cataratas do Niágara escorregou numa fruta. Ele quebrou a perna. A fratura infeccionou com gangrena. Os médicos amputaram a perna. Mas Bob morreu durante a cirurgia. O dublê que sobreviveu às cataratas do Niágara foi morto por uma casca de laranja. Número 5. A armadilha do acumulador.
Langley Collier morreu em uma das próprias armadilhas que montou dentro de casa em 1947. Langley e seu irmão Homer não eram nova-iorquinos comuns. Nascidos em uma família rica, decidiram nunca jogar nada fora. A casa deles, em Manhattan, estava abarrotada do chão ao teto com mais de 100 toneladas de entulho. Pilhas de jornais até o teto, 14 pianos, milhares de livros e até um Ford modelo T. Tudo dentro da casa. Mas Langley não era só um acumulador. Ele também acreditava que pessoas tentavam invadir o local para roubar uma fortuna imaginária. Passou anos instalando armadilhas pela casa. Fios de tropeço conectados a avalanches de lixo, projetadas para desabar sobre qualquer intruso. Um dia, enquanto rastejava por seu próprio labirinto de lixo para levar comida ao irmão cego e paralisado, Langley acionou uma de suas próprias armadilhas. Uma pilha imensa de jornais e destroços desabou, prendendo ele no lugar. Ele foi esmagado e sufocado por sua própria criação paranoica, a poucos metros do irmão que ele tentava alimentar. Homer, incapaz de se mover ou enxergar, morreu lentamente de fome, esperando que Langley voltasse. Quando a polícia finalmente os encontrou, semanas depois, precisou remover toneladas de lixo só para localizar os corpos. Número 4. O homem que morreu de tanto rir. Em 1975, um pedreiro britânico chamado Alex Mitchell estava assistindo ao seu programa de comédia favorito, The Goodies. O episódio chamado Eck Thump aparentemente era hilário ao extremo. Alex começou a rir e não conseguiu mais parar. Ele riu ininterruptamente por 25 minutos. Seu coração não aguentou tanta excitação e simplesmente falhou. Ele literalmente morreu de tanto rir. Sua esposa, Nessie, escreveu uma carta de agradecimento aos atores de The Goodies, agradecendo por terem feito os momentos finais de seu marido serem tão divertidos. Provavelmente a carta de agradecimento mais sombria da história. Número 3. Morte por tartaruga voadora. Ésquilo foi um dramaturgo famoso na Grécia Antiga. Basicamente o Steven Spielberg, de 455 a.C. Então, uma tartaruga caiu do céu e esmagou seu crânio. É assim que Ésquilo morreu, segundo relatos históricos. Uma águia pegou uma tartaruga, e como cascos de tartaruga são difíceis de quebrar, essas aves costumam soltá-las de grandes alturas sobre pedras para abri-las. Essa águia, no entanto, viu de longe a cabeça careca e brilhante de Ésquilo, confundiu com uma pedra e soltou a tartaruga ali mesmo. Matou, assim, o pai da tragédia. Um homem que escreveu sobre as reviravoltas cruéis do destino foi morto da forma mais aleatória da história. Artistas ficaram tão fascinados por essa morte bizarra que até criaram obras retratando o momento. Historiadores modernos acreditam que essa história talvez seja mais lenda do que fato. Número 2. A poção mortal do imperador. Imagine ter tanto medo da morte que você acidentalmente se mata tentando viver para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu com o imperador Qin Shi Huang, o homem que unificou a China e mandou construir a Grande Muralha. Ele era absolutamente aterrorizado pela ideia de morrer, então contratou cientistas antigos para torná-lo imortal. Esses alquimistas convenceram o imperador de que o mercúrio era o ingrediente secreto da vida eterna. Sim, mercúrio. A mesma substância que hoje sabemos ser extremamente tóxica. O imperador começou a tomar pílulas de mercúrio. Seus alquimistas garantiram que elas lhe trariam juventude eterna e poder ilimitado. Mas o mercúrio não te torna imortal. Ele te mata. A parte realmente insana é que, enquanto se envenenava, Qin também enviou um explorador chamado Xu Fu em uma missão para encontrar uma árvore mágica da imortalidade, em algum lugar do Oceano Pacífico. Xu Fu e toda sua frota nunca retornaram, provavelmente porque tal árvore não existe. O mais estranho é que isso não foi um caso isolado. Durante séculos, outros imperadores chineses continuaram tentando poções de imortalidade semelhantes, com ingredientes como mercúrio e arsênico. Aparentemente, a lição "não beba veneno para viver para sempre" era difícil de aprender. Número 1. O toque fatal do compositor. Jean-Baptiste Lully foi o compositor favorito do rei Luís XIV da França, lá pelos anos 1600. Naquela época, maestros não usavam pequenas batutas. Lully usava um enorme bastão de madeira para marcar o tempo da música, batendo-o com força no chão. Durante uma apresentação celebrando a recuperação do rei após uma cirurgia, Lully se empolgou demais. Acidentalmente, ele enfiou o bastão com tudo no próprio pé. Estamos falando do século XVII, quando até ferimentos pequenos podiam ser fatais. A ferida infeccionou e a gangrena começou a se espalhar pelo pé. Os médicos disseram que precisavam amputar a perna para salvar sua vida. Mas Lully, que também era dançarino, recusou a amputação para não perder a perna. A gangrena se espalhou e ele morreu. A ironia? A apresentação comemorava o sucesso da cirurgia do rei, enquanto Lully se recusava a fazer a sua própria cirurgia que poderia tê-lo salvo. E isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês em breve.